Bem, sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. E hoje nós vamos falar do livro Lázaro Redivivo, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo irmão X. É o capítulo 17, que chama-se Lição em Jerusalém. E isso mostra que em todos os tempos, essa psicografia que o irmão X mandou, que em todos os tempos nunca se acreditaram muito nas coisas que Jesus falou, Porque nós vemos isso até hoje, muitos ainda não acreditam. Claro, uma grande parcela aderiu a tudo isso, mas vejam, mesmo aqueles que estavam lá junto com Jesus, que eram testemunhas de que Jesus esteve lá, mesmo assim duvidaram dele. Bem, mas vamos ler aqui a narrativa para vocês verem, como é que as coisas são difíceis. Os espíritos aqui nesse planeta ainda são muito atrasados, muito difíceis. Mas vamos lá. Lição em Jerusalém. Muito significava a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria presurosa a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu aspirava por alguém com bastante autoridade que os libertasse dos opressores. Então já começam aí, deturpar as coisas, a materialidade de tudo que se pensa em religião. Não seria tempo de redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operava prodígios iguais aos deles? Profeta algum atingira aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguiria realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação. Ciosa da sua autonomia e, agora mais do que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Então, quer dizer, Jesus foi classificado como um chefe político. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, o mestre saiu de Betânia a caminho da cidade. Alinharam-se fileiras de populares saudando-o festivamente. Anciões de barbas encarnecidas acompanhavam o coro dos jovens. Hosanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeiras. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvaneios embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, este ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das suas reivindicações. Então, todos esperavam uma posição política de Jesus. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém, com o olhar, mostrando, porém, melancólico sorriso. Demonstrando compreender a situação, logo após, convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre.
discutiria as questões do presente e do futuro, possivelmente seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto o Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal no cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupação e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Os pescadores são os discípulos, né? Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento da curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa da nossa restauração política e social, né? Então, de novo, aqueles que estavam ao lado de Jesus não compreendiam a sua essência, a sua grandeza, né? Estavam sempre se preocupando com as coisas materiais, as coisas momentâneas, assim como nós todos aqui, né? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros, né? Então essas eram as recomendações políticas e sociais de Jesus que ninguém entendia na época, né? E que até hoje não entendemos. O sinal do movimento, indagou o ancião de olhos lúcidos, estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Dissemos para confirmarmos no Pai, crermos também nele, nosso Mestre e Senhor, né? Então Jesus pedia outra coisa, né? Nenhum protesto a César. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição, resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra, né? Vejam o orgulho do povo na época, né? Povo escolhido na terra. O povo escolhido na terra somos todos nós, né? Não um povo específico, uma nação específica. Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram as primeiras gargalhadas. Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe sincero e ingênuo. Apenas lavou os pés dos companheiros, né? Humildemente Jesus fez isso, né? Para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, Jafé, falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isto é uma farsa. Um moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa essa aventura dos pescadores, né? Então, se referindo aos próprios discípulos de Jesus, né? Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreenderam que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens. A multidão abandonou, como muitos de nós temos ainda o abandonado, né? Por falta de esclarecimento. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retiraram-se desapontados. E desde então, esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho com sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão,
o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação, né? Então, na realidade, aquele povo não estava preparado ainda para aquilo que Jesus veio nos colocar, né? Mas Jesus sabia de tudo isso, assim como até hoje ele nos aguarda pacientemente, né? Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil de cumprir-lhes a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos, né? Então, essa historinha aqui do irmão X nos esclarece sobre várias coisas, né? Ainda somos todos espíritos em desenvolvimento da nossa espiritualidade para melhor, mas ainda estamos todos muito atrasados, né? Nós mesmos que ainda estudamos a doutrina espírita, ainda temos algumas dificuldades em largar certas situações que nos tornam espíritos ainda medianos, né? Por quê? Porque ainda não conseguimos largar muitas das coisas materiais que nos acompanham há séculos e séculos de muitas encarnações, né? Então, para verificarmos que desde a época de Jesus, onde aquele povo que estava ali, ouvindo a sua palavra, vendo a sua figura majestosa, não conseguiu entender aquilo que ele dizia, né? E já se passaram 2000 anos e ainda muitos continuam lutando pela religião, muitos ainda recalcitrantes, muitos ainda orgulhosos. Esses somos nós aqui no planeta Terra. Mas muita coisa também aconteceu de bom nesse período, né? A tecnologia avançou, muitos se voltaram para a religião, mas ainda há muito por fazer. E nós, que somos os espíritas, que entendemos a doutrina, que já conseguimos entender alguma coisa daquilo que Jesus nos colocou, temos essa missão de ajudar os espíritos na situação de melhorar a humanidade, né? Nós somos ajudantes de Jesus, por isso a nossa responsabilidade é muito grande na seara da religião, né? A religião, a filosofia. Então, vamos todos continuar essa nossa jornada em busca do melhor para nós e para Jesus, porque somos responsáveis pela evangelização do nosso planeta também. Somos aqueles trabalhadores da última hora, não podemos esquecer disso. Então, temos muito o que fazer. Bom, eu sei que é bem curtinha essa mensagem do livro Lázaro Redivivo, né? Mas é uma mensagem importante para que nós nos coloquemos no nosso lugar, sabendo aonde estamos em relação àquilo que Jesus lá no comecinho colocou como exemplo e aonde estamos hoje. Bem, eu agradeço. Muito obrigado para todos.